Olá, bem-vindos a mais um Eu Amo Matemática. Ora, hoje vamos dedicar-nos um bocadinho à resolução de problemas com equações do primeiro grau. Ou seja, como é que vamos resolver problemas utilizando uma equação daquelas de primeiro grau que até já tratamos num dos vídeos anteriores. Antes de falarmos da resolução de problemas com equações de primeiro grau, é necessário relembrar como escrever em linguagem matemática algumas coisas que nos surgem, como por exemplo uma frase deste género: a soma do dobro de um número com 3. Muitas vezes temos esse tipo de situações nos problemas e a dificuldade está em transformar isto numa expressão. Portanto, a soma do dobro de um número com 3. Uma expressão destas pode fazer parte do enunciado de um problema. Vamos primeiro treinar como transformar isto numa expressão algébrica. Ora, a soma do dobro de um número com 3, colocamos um mais, estamos aqui a falar em soma, dobro de um número, dobro 2, número não sei quem é, posso usar o nosso tradicional x, com 3. Optei por usar o x, poder utilizar uma outra variável. Tenho aqui então uma expressão algébrica, uma expressão com variáveis. E este x convém indicar quem é. Portanto, este x representa o número desconhecido. Vamos agora imaginar outra situação. Suponham que vos dizem assim: o dobro da soma de um número com 3. Parece a frase de cima, no entanto há aqui uma diferença grande. A frase inicia-se com o dobro da soma, então há que proteger essa soma, ou seja, vocês têm que colocar o dobro, proteger a soma. E a soma de quem? De um número, não sabemos quem é, posso voltar a usar o x, com 3. Reparem na diferença, soma do dobro, incidimos na soma do dobro do número com 3. Quando nos dizem o dobro da soma, já é o dobro vezes aquela expressão. Podem apresentá-la num formato mais simpático, que seria assim, omitindo o sinal de vezes que está implícito. Vamos supor outro caso. Por exemplo, a diferença entre 8 e a metade de um número. Reparem como inicia a frase. A diferença. Se é a diferença, quem tem o protagonismo é aqui o operador de menos. Entre 8, portanto vou colocar 8 em primeiro lugar. E a metade de um número. Metade de um número, posso pensar no número, no x, sobre 2. Outra forma de escrever isto, metade do número pode ser pensado como, peço desculpa, aqui é o 8 primeiro, portanto 8 menos, e agora metade do número, um meio do número, uma outra forma de escrever aquilo. Reparem numa frase super semelhante a esta. Suponham que nos é dito o seguinte: a metade da diferença entre 8 e um número. Neste caso, a frase inicia-se com a metade. Se é metade, há que dividir por 2, em primeiro lugar. E metade de quem? Da diferença. Da diferença. Entre quem? Entre 8 e um número. Metade da diferença entre 8 e um número. Uma outra forma será utilizar esta notação. No meio, abrir parênteses para proteger a diferença entre 8 e o número. Esta forma de escrever aquilo que lemos em linguagem corrente, em linguagem matemática, é fundamental para que vocês depois consigam resolver os problemas. Se não conseguimos interpretar estas situações, vamos ter dificuldade em resolver um problema. E como é que se resolve então um problema com equações de primeiro grau? Vamos pensar um bocadinho sobre isso e vamos imaginar um problema. Vou-vos apresentar aqui o meu amigo habitual dos problemas, o Sr. Asdrubal, e vamos supor que ele nos diz assim: o quíntuplo de um número
é igual à soma do seu triplo com 40. Há uma afirmação feita aqui pelo nosso amigo Asdrúbal. Vamos pôr com um ar mais feliz, estava assim um bocadinho entediado. Qual é o número? Ora, podemos fazer por tentativas, seria uma opção. Mas agora não pensem que isso vai ser possível, porque certamente o vosso professor de matemática vai colocar assim no enunciado: resolve os seguintes problemas recorrendo a uma equação. E, portanto, nada de pânico, um matemático nunca se assusta, um matemático pensa, acalma-se e certeza que vai conseguir se fizer um esforço. X 2 pontos, eu não sei quem é o número, então vou colocar X 2 pontos, número desconhecido. Ou seja, primeiro fazemos uma legenda da variável que vamos utilizar, o que é que ela representa. De seguida, vamos tentar traduzir o problema por uma equação. Chama-se isso equacionar o problema. E o problema começa com o quíntuplo do número. Quíntuplo tem a ver com 5 vezes o número, 5x. Diz o Sr. Asdrúbal que é igual à soma do seu triplo. Portanto, triplo de quem? Não é do Asdrúbal, é do tal número. Portanto, o triplo do número com 40. E aqui está. Vamos ler direitinho a frase e ver que matematicamente está bem traduzida. O quíntuplo, 5 vezes o número, é igual à soma entre quem? A soma de quem? Do seu triplo com 40. Posto isto, resolvemos a equação com facilidade. Basta colocar os termos com incógnita no primeiro membro, respeitando as regras que já vimos de troca de sinal, tem a ver com o princípio da adição e o princípio da multiplicação, mas como são coisas muito complicadas, já vimos que é mais fácil usar esta regra prática e vamos obter no primeiro membro 2x e no segundo membro 40. O que é que acontece? O x, para ficar isolado, é necessário que aquele 2 que está a multiplicar venha então para divisor de 40, ou seja, denominador da nossa fração. E aqui vocês vão obter 20. Não é necessário, neste caso, colocarem o conjunto de solução. Podem colocar, mas não é necessário, porque estamos a resolver uma equação com um pretexto, com um intuito. O intuito de dar resposta aqui à pergunta do Sr. Asdrúbal. Portanto, temos que dar uma resposta ao problema. E, portanto, a resposta será: qual é o número? O número é o 20. Ok? Agora, é muito importante que vocês façam uma coisa, que é interpretar o número que obtêm aqui como solução. Vamos supor que o Sr. Asdrúbal nos estava a dizer que pensou num número negativo e depois dizia tudo aquilo. O quíntuplo do número é igual à soma do seu triplo com 40. Tínhamos resolvido a equação funcionou perfeitamente, tínhamos dado 20. Ora, temos que interpretar sempre se o resultado faz sentido no contexto do problema. Neste caso fazia, porque o Sr. Asdrúbal nem sequer mencionou que ele era positivo, negativo ou inteiro. E, portanto, o 20 é uma resposta que faz todo sentido. Vamos agora passar para uma situação em que vocês vão misturar os problemas, por exemplo, na parte das áreas, porque isto na matemática já sabem que só se torna interessante quando entramos na chamada salada de frutas, portanto, quando misturamos vários assuntos é que isto realmente fica bonito. Então vamos pensar no seguinte exercício. Suponham que nos dizem assim: o comprimento de um retângulo é duplo da sua largura e o perímetro é 120. Vou escolher isto de forma abreviada. Dizemos que o comprimento de um retângulo é duplo, portanto é o dobro da sua largura. E dizem-nos ainda que o perímetro do dito retângulo é 120 centímetros. E suponham que nos perguntam a área do retângulo. Ora, primeira situação, geometria, como já dizia um matemático famoso, a álgebra sem a geometria é cega e a geometria sem álgebra é paralítica. E neste caso, realmente, se nos ficarmos por esta parte algébrica da situação e não fizermos um desenho, vai ser difícil interpretar a situação. Por isso vamos recorrer aqui à geometria e eu vou tentar fazer aqui um retângulozinho mais ou menos perfeito e vamos
tentar colocar alguma coisa nos lados deste retângulo. Dizemos que o comprimento do retângulo é igual ao dobro da sua largura. Portanto, a referência vem à largura. Por isso, faz todo sentido chamar x à largura. Se o fizermos, reparem, o comprimento do retângulo, se é o dobro da largura, basta-nos agora chegar ali à parte da largura e multiplicá-la por quanto? Por 2, certo? Portanto, passamos a ter 2x aqui neste lado. E agora é só equacionar. Se nos dizem que o perímetro é 120, ora, o perímetro é a soma de todos os lados do retângulo. Ou seja, podemos escrever rapidamente que o perímetro é igual a 120. Isto será equivalente a dizermos que o 2x deste comprimento de baixo, mais 2x do comprimento do lado de cima, mais x da largura do lado esquerdo, mais x da largura do lado direito, dá 120. Se quiserem pôr isto numa outra forma, podem dizer que o dobro da largura, desculpem, do comprimento, mais o dobro da largura, igual a 120. As duas formas são equivalentes. Ora, vamos continuar a resolver a partir daqui. 2x com 2x dá 4x, 5x, 6x. Então, nesta altura temos 6x igual a 120. O x é fácil de calcular, basta-nos pegar no 120 e dividir por 6. E ao fazer isto, vamos obter um x igual a 20. Ou seja, nós neste momento acabamos de descobrir que a largura do retângulo é 20 centímetros. Ora, se o comprimento é o dobro da largura, basta-nos dizer que o comprimento é então o dobro de 20. Ou seja, estamos a falar de 40 centímetros. Mas isto não dá para termos o problema totalmente resolvido, porque a pergunta é a área do retângulo. Ora, para respondermos à área do retângulo, vai ser necessário multiplicarmos, como sabem, o comprimento pela largura. Ou seja, vamos usar aqui as cores para nos ajudar, vamos multiplicar os 40 do comprimento que acabamos de descobrir pela largura. Vou usar a cor que também usei para a largura para ser mais fácil detectarem de onde vêm os valores. Portanto, estamos a falar, 2 vezes 4, 8 e 2 zeros, 800 centímetros quadrados. Aqui uma perninha a mais. Certo? Portanto, este problema é um problema geométrico. Terei esquecido de fazer, ter-me esquecido de fazer a legenda da nossa variável? Bem, se eu apresentar esta figura num teste ao meu professor, eu estou a identificar aquilo que chamei x, portanto não é necessário fazer uma legenda como fizemos atrás, x, 2 pontos, largura, representa o comprimento da largura do retângulo. Podem apresentar o desenho e a legenda feita no próprio desenho, é uma forma de explicarem o vosso raciocínio. Ora bem, ainda na área da geometria vocês têm um número de situações enorme em que as equações nos podem ajudar. E vejamos um outro exercício. Suponham que vos colocam duas retas e vos assinalam aqui dois ângulos. Estes ângulos, se recordarem, são ângulos verticalmente opostos, por isso têm a mesma amplitude. E vamos supor que nos dizem que este mede x mais 5, vou pôr aqui dentro de parênteses, e esta bolinha vai representar graus, não é um zero. E do outro lado, vamos imaginar que coloco, por exemplo, 70 graus e quero saber o valor do x. Implicitamente eu estou aqui a resolver um problema geométrico com recurso a uma equação do primeiro grau. Porquê? Se eu sei que são ângulos verticalmente opostos, eu sei que posso equacionar o problema da seguinte forma: x mais 5 é o mesmo que 70 graus, certo? Claro que para facilitar não vamos pôr aqui as bolinhas de graus, porque só nos vai fazer confusão e a certa altura ainda achamos que aquilo é um zero e não tem rigorosamente nada a ver. Portanto, vamos só aproveitar o 70 e o x mais 5. E agora, até de cabeça fazem esta equação. Um número mais 5 a dar 70, obviamente que o número é 65. E, portanto, era fácil descobrir que x representava 65 graus nesta situação. Há uma quantidade enorme de situações em que as equações do primeiro grau se resolvem ligadas ao contexto de um problema. Há os típicos problemas de idades,
há estes problemas geométricos e depois há situações assim ainda um bocadinho mais complicadas, mas pelo menos ficam com uma ideia como é que podem equacionar os problemas. E agora, simplesmente para ficarem com o resumo disto que vimos, para ser mais fácil depois estudarem ou darem uma revisão àquilo que já viram com os vossos professores, vamos por aqui algumas dicas, assim, não em linguagem muito rigorosa, mas em alunês, como eu costumo dizer, ou seja, com um mínimo de rigor, mas que vocês entendam. Por isso, passos a seguir. Primeira situação, vocês devem interpretar o enunciado e devem identificar muito bem os dados, o que nos é dito, e a incógnita, ou seja, aquilo que queremos descobrir. Depois de feito isto, devemos conseguir traduzir o problema por uma equação, ou seja, devemos ser capazes de equacionar o problema, ou seja, traduzi-lo por uma equação. Em terceiro, já vimos que se resolve a equação, portanto, resolver a equação. Em quarto lugar, não é ficar com a solução, é interpretar esse resultado se poderá realmente ser solução do problema. Portanto, interpretar o resultado no contexto, ou seja, na situação do problema. E já sabem que, como qualquer problema se preze, temos que dar uma resposta. Portanto, dar a resposta. Ok? Tentem seguir estas dicas, vejam o vídeo com atenção, peguem num problema da aula, do vosso manual, tentem com isto fazê-lo outra vez, mesmo que seja repetir um problema que o vosso professor fez nas aulas, está bem? Matemática não custa aprender. Se nós fizermos um esforço, vocês vão ver que entram neste ciclo vicioso. Começam a gostar e, começando a gostar, gostam de estudar e, gostando de estudar, cada vez vão perceber melhor matemática. Ok? Vemo-nos na próxima vez em mais um Eu Amo Matemática. Fiquem bem.